Nunca imaginei que uma festa de família poderia ter aquele tipo de calor. Sabe? Aquele calor que não tem nada a ver com o tempo, com o verão brasileiro abafado. Era um calor que vinha de dentro, um fogo baixo que eu sentia na pele cada vez que nossos olhares se encontravam no meio da sala de estar. Tudo parecia tão normal por fora, a mesa farta, com comidas de boteco, a cerveja gelada, o som alto do pagode, todo mundo rindo e contando causos. Minha família, aquela bagunça amorosa de sempre. E ele, bem, ele era um convidado, um amigo de um primo, alguém que eu mal conhecia, mas que de alguma forma parecia ocupar todo o espaço da sala. A dinâmica era simples, todo mundo se tratando com aquele carinho e intimidade típicos, muitos abraços, muitos beijos no rosto. Mas quando era a minha vez, quando ele se aproximava para aquele cumprimento formal, o abraço era rápido, mas a mão dele na minha cintura, nossa, era como se deixasse uma marca, um toque que dizia mais do que um oi. E os olhares, era um jogo perigoso. Eu desviava, ele encontrava. No meio da conversa geral, nossos silêncios particulares se cruzavam. Era íntimo, era familiar. E era, ao mesmo tempo, a coisa mais complicada e excitante daquela noite. A noite foi avançando e aquele jogo de olhares foi ficando mais ousado. Era um gesto quase imperceptível. Ele passava por trás de mim para pegar uma bebida e sua mão, por um instante, roçava levemente nas minhas costas. Era um quase toque que me dava um calor instantâneo, um tremor que subia pela espinha e que eu tentava disfarçar tomando um gole da minha cerveja. Numa brincadeira de grupo, nossas mãos se encontraram por debaixo da mesa. Foi só um segundo, mas a pressão dos dedos dele, aquele contato rápido, foi como um sussurro de pele, uma promessa. Eu sentia a respiração faltar quando ele estava perto. A atração era um animal vivo crescendo ali no meio de todos, e eu tinha a nítida sensação de que só nós dois éramos cúmplices daquela dança. Era uma aproximação perigosa, um fio esticado onde qualquer movimento poderia fazer tudo desmoronar. E o mais assustador era que eu queria que estourasse. Cada olhar era um passo nessa dança íntima onde só nós ouvíamos a música. E aí veio o momento que mudou tudo. Alguém gritou que o banheiro do corredor estava entupido. Um caixinha, aquela confusão. Na agitação, ele se levantou e, sem dizer uma palavra, apenas me lançou aquele olhar. Era um convite, um desafio. Meu coração disparou. Esperei uns 30 segundos que pareceram uma eternidade, com a desculpa perfeita na ponta da língua se alguém me perguntasse para onde eu ia. Vou ver se tem uma toalha limpa no banheiro de cima. Menti para minha prima, com a voz um pouco trêmula. Subir aquela escada foi como entrar em outra dimensão. O barulho da festa ficou para trás, abafado, e deu lugar ao som da minha própria respiração, ofegante. O corredor de cima estava escuro, silencioso. Era um território proibido, e cada passo em direção àquele banheiro era carregado de uma excitação absurda, um calor que tomava conta de mim toda. A sensação de risco era um aperto no peito, mas a vontade era mais forte. Era um labirinto de emoções onde me perdi voluntariamente. A porta do banheiro estava entreaberta. Eu empurrei, devagar. Ele estava lá, encostado na pia, a luz fraca criando sombras no rosto. O clima era de uma intensidade sufocante. Ele não disse nada, apenas esticou o braço, puxou-me para dentro e fechou a porta com a chave. O clique do trinco ecoou naquele silêncio como um trovão. E aí começou a verdadeira conversa. Uma conversa silenciosa que só os corpos entendiam. Suas mãos encontraram o meu rosto, e o toque era ao mesmo tempo urgente e infinitamente suave. Eu conseguia sentir o calor da pele dele através da minha roupa, o cheiro dele, uma mistura de perfume e noite me envolvendo. Nossas testas se tocaram, e a respiração era o único som, ofegante e sincronizada. Ele sussurrou meu nome, e aquilo soou como a coisa mais íntima e proibida que eu já tinha ouvido. As mãos dele percorreram minhas costas, desenhando círculos lentos, numa dança de exploração e desejo. Era como se cada centímetro do meu corpo estivesse despertando vivo, elétrico, segredos que aquelas paredes testemunhariam para sempre. O ápice foi um turbilhão. O mundo lá fora, a festa, a família, tudo simplesmente deixou de existir.
Existia apenas aquele espaço pequeno, o vapor do nosso calor embaçando o espelho e a pressão dos nossos corpos um contra o outro. Era uma intensidade que doía e maravilhava ao mesmo tempo. Meus dedos se enredaram nos cabelos dele, puxando com uma urgência que eu nem sabia que tinha. Havia um tremor incontrolável nas minhas pernas, e eu me apoiava nele, na força dos seus braços, como se fosse meu único porto seguro no meio daquela tempestade de sensações. Sentimentos conflitantes brigavam dentro de mim. A culpa dançava com o êxtase. O medo beijava a ousadia. Em um momento, nossos olhares se prenderam, e foi como cair em um abismo sem fundo. Eu me perdi completamente naquele olhar, naquele silêncio barulhento de corpos que se entendem. Foi quando as fronteiras desabaram junto com meus medos, e eu me entreguei completamente àquele instante, àquela verdade proibida que pulsava entre nós. Quando a poeira baixou, o silêncio foi o mais barulhento de todos. Ficamos parados por um tempo, só respirando, o ar pesado carregado do que tinha acontecido. O calor ainda estava lá, mas agora vinha acompanhado de um frio na barriga. A realidade começou a bater, devagar, e depois com uma força que quase me derrubou. Eu me afastei, me arrumei no espelho embaçado sem nem conseguir encarar meu próprio reflexo. O que nós tínhamos feito? Os limites que havíamos transgredido eram enormes e o peso deles começou a cair sobre mim. Havia uma excitação residual, um eco delicioso e proibido, mas também uma culpa que já começava a sussurrar no meu ouvido. Ele tentou me tocar de novo, um toque doce, mas eu me encolhi. Aquele gesto que minutos antes era fogo, agora queimava de uma forma diferente. Descemos a escada em silêncio, separados por alguns segundos, voltando para a nossa realidade. Cada risada da festa soava como um julgamento. Eu estava diferente e tinha a certeza de que todos poderiam ver o segredo estampado no meu rosto. Aquela noite me ensinou que o desejo é uma força complicada, linda e assustadora, que ele pode surgir nos lugares mais inesperados e das formas mais proibidas. A atração proibida, ela tem um gosto amargo e doce ao mesmo tempo, um sabor que fica marcado na gente. Hoje, olhando para trás, eu entendo que foi um momento único, de uma intensidade que a gente não vive todo dia. Foi errado? Talvez, mas foi real, foi quente, foi humano. Para vocês, meninas, que já sentiram essa vontade louca por alguém que não deviam, eu digo, cuidem do coração de vocês. Porque esses encontros, eles deixam marcas. Marcas gostosas, mas também cicatrizes. É um território perigoso, mas sorri de forma sugestiva, inesquecível. E se vocês querem que eu conte mais segredos meus, os outros encontros, as outras confusões que vivi, me contem nos comentários o que acharam dessa história. Deixem aquele like, se inscrevam, porque o canal aqui está só começando, e eu prometo que tem muito mais gosto de quero mais por vir. Beijos, e até o próximo desabafo.